E nós vamos aqui estudar um texto bíblico e continuar essa série de pregações a respeito de uma vida abençoada. Hoje, meus irmãos, tenho o desafio de falar sobre um tema que Deus tem trabalhado no meu coração, que é o princípio do primeiro. Deus tem trabalhado isso com alguns desafios que têm aparecido, um deles um congresso que eu vou pregar em agosto lá em Campo Grande, onde o pastor Kias está agora lá pregando. E eu tenho pensado muito sobre os princípios que regem a palavra, e há esse princípio do primeiro, que muitas vezes nós não observamos, ou observamos e não vivemos. Um princípio que está ali em Mateus capítulo 6, verso 33, que muitas vezes nós lemos, mas não prestamos atenção nessa palavra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Interessante que há esse princípio do primeiro. Há uma promessa de Deus, de que Ele cuida de nós, que Ele nos abençoa, que a sua bondade nos segue, como nós cantamos, e nós precisamos fazer o quê? Primeiro, dedicarmos a Ele as primeiras coisas. O princípio do primeiro. E hoje eu gostaria de trabalhar isso, e pensar onde podemos ver esse princípio do primeiro na Bíblia, para aplicarmos em nossas vidas. Mas antes convido você a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos e pedirmos a bênção de Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça e o Teu amor na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque temos visto a Sua presença aqui nesse culto, trabalhando nos nossos corações, Senhor, e já trazendo essa mensagem através do Sérgio e de sua ministração. Obrigado, Senhor, porque nós vemos o Teu agir na vida do nosso irmão. Vemos, Senhor, o Teu cuidado na vida dele, vemos o Teu cuidado através da vida dele, cuidando de tantos. Eu te peço, Senhor, esteja trabalhando agora nos nossos corações com essa mensagem, com essa palavra, Senhor, para que nós venhamos a entendê-la e praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vejo o princípio do primeiro em 3 elementos da Bíblia. 3 fatos importantes onde vemos esse princípio. O primeiro, nós vemos na entrega das primícias. O princípio do primeiro aparece claramente nessa entrega. Desde a primeira entrega das primícias que nós temos o relato, que está em Gênesis capítulo 4, versos de 3 a 5. Diz o texto: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E Caim se enfureceu e ficou transtornado. Aqui, além da gente ver que Deus é gaúcho, eu gosto de churrasco como eu, a gente vê, na verdade, que há um princípio. Essa brincadeira à parte, né? Deus não necessariamente come churrasco, mas a questão aí não é o que é oferecido, se carne ou fruto da terra. A questão não é essa. A gente poderia olhar e falar, é a preferência de Deus, Ele gosta mais de um de outro. Não. A questão aqui é que parte foi oferecida. O texto diz que Caim apresentou parte de sua produção. Ele simplesmente pegou uma parte e deu a Deus. Agora Abel não. Abel ofertou as melhores porções dos cordeiros das primeiras crias do seu rebanho. Ele aplicou o princípio do primeiro. Nisso precisamos entender que na nossa vida, esse princípio que vale. Gente, Deus não quer que nós venhamos a ofertar a Ele as coisas, porque Ele precisa do nosso dinheiro, precisa da nossa vida. Deus não precisa de nada. Ele quer que nós venhamos a oferecer a Ele o melhor, para que nós venhamos a entender quem Ele é na nossa vida.
Esse princípio do primeiro, na entrega das primícias, serve para reconhecermos a bênção de Deus. Meus irmãos, sem Deus não haveria nem colheita de Caim e nem os cordeiros de Abel, não haveria nada. Sem a bênção e misericórdia de Deus, não haveria nem Caim nem Abel. Tudo vem de Deus, e por isso precisamos oferecer o melhor a Ele. Provérbios 3, de 9 a 10 diz: honre o Senhor com suas riquezas e a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Eu fico pensando, a melhor parte, muitas vezes a gente não pensa, mas eu gosto de pensar de forma bem material. Nesses dois exemplos, né? Para quem gosta de um churrasco, a carne, como eu gosto, né? Ou quem é vegetariano, aí pensar um delicioso chuchu, né? Tem gente que, se não gosta de carne, né, gosta de outras coisas. Vamos pensar o chuchu. Quando nós temos um pedaço de carne, para quem vai o melhor pedaço? Para o churrasqueiro. É interessante isso, né? O churrasqueiro já vai selecionando, deixando de ladinho, e eu mando o resto adiante. Mas eu acho interessante que esse princípio do primeiro, ele se reflete não só na oferta a Deus, mas também em tudo que é uma oferta a Deus, no amor ao próximo também. Lá em casa, por exemplo, muitos domingos nós compramos um frango assado, e aí os meninos empolgados já falam: eu quero uma asa, eu quero uma coxa. Eu falo: calma, cada um tem a sua vez. Primeiro o pai. Não, estou brincando. Eu falo: eu vou cortar, vamos lá, primeiro a mamãe, se a Gabi está agora a Gabi, agora vocês, vamos ver o que ainda tem. E a gente vai por etapas, para eles entenderem que há outras pessoas ali. E eu sempre me coloco por último, por eu ser quem serve. Então, ao servir, eu sirvo os outros primeiro e procuro dar o melhor a eles. Às vezes, meu coração olha o frango, às vezes um pedaço de carne, e já pensa: puxa, esse pedaço de carne com essa gordurinha aqui, né? Acho que eu vou já deixar separadinho aqui, né? Já nisso a gente vê essa nossa maldade, esse desejo de que o melhor, o primeiro, seja nosso. Meus irmãos, a gente precisa enxergar que o que nós temos precisa ser oferecido para além de nós. Esse princípio vale inclusive para o chuchu. Vocês podem dar risada, mas eu lembro quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente brigava pela sementinha do chuchu, que a gente achava a parte mais gostosa. Chuchu não tem gosto de nada, né? Ele tem gosto do que você colocar para temperar. Mas aquela sementinha, por alguma razão, eu e meu irmão gostávamos. E eu lembro que eu falava: a sementinha é minha. Ele: não, a semente é minha. E a gente tinha sempre que dividir. Mas eu não lembro de eu falar: mãe, você quer a semente do chuchu? A nossa mente, infelizmente, ela nos tende a desejarmos as primícias para nós mesmos. A melhor parte de tudo, seja uma carne, seja um chuchu, ou seja o que for que nós tivermos na nossa vida. Por isso, o princípio do primeiro, entendendo que o primeiro vai para Deus, e se não é uma oferta a Deus, vai para alguém, para mostrar o amor a Deus. Esse é um princípio que nos faz lembrar da bênção de Deus na nossa vida. Segundo lugar, o princípio do primeiro, nas primícias, nos faz reconhecermos a proteção de Deus. Gênesis 14, 19 e 20 diz: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Alguém sabe quem que está falando isso aqui? Quem que está abençoando Abraão? Um personagem foi mencionado hoje de manhã pelo Edu sem querer, né? Confundiu Nabucodonosor com Melquisedeque. O sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoando Abraão. Mas é interessante, ele abençoa Abraão e diz: bendito é o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Quem não conhece a história, Sodoma havia sido conquistada por inimigos. Sodoma não era um território bom, mas havia ali um homem que Abrão amava, Ló.
E Abraão prepara o seu exército e vai atrás desses inimigos de Sodoma e vence eles e consegue os despojos e salva a vida de Ló. E Abraão então oferece o dízimo a Melquisedeque e devolve ao rei de Sodoma tudo o que era de Sodoma. Mas veja, Abraão, que vai nessa guerra desesperado para vencê-la por amor ao seu sobrinho Ló, ele não vence, mas Deus vence por ele. Deus, na sequência, no capítulo 15, lembra isso quando diz: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Deus é o nosso escudo. Quando eu vejo minha vida e ofereço a Deus as primícias, não é porque Deus precisa de algo, mas porque eu lembro que sempre há o cuidado de Deus na minha vida. Meus irmãos, e isso vale não só para bens, recursos, mas até para o tempo. Acho muito interessante que na nossa casa, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente entra no carro e a primeira coisa que nós fazemos, depois de botar as crianças, é orar, pedindo a bênção e proteção de Deus. Tem uns amigos nossos que eles fazem a mesma coisa, e conversando conosco, eles estavam falando que depois de orar, um dos dois sempre fala assim: pronto, agora podemos ir até a China em paz. Podemos ir tranquilos que Deus está cuidando. Eles têm essa consciência, eles têm essa confiança, porque eles entendem que a oração é pedindo essa proteção de Deus. E a minha pergunta é: será que nós temos recorrido a Deus como nosso escudo, como nossa fortaleza, como aquele que cuida de nós? Eu sei, meus irmãos, que nós recorremos a outras coisas e não tem problema. Meu filho Benjamin, como o pastor Nildo comentou, está doente em casa, está com febre. Nós podemos sim recorrer a remédios, mas muitas vezes nós vamos primeiro aos remédios e nem ao mesmo buscamos o nosso Deus. Hoje em dia muitos não oram pelos enfermos. E como é importante nós buscarmos a Deus, nosso escudo, nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Nosso Senhor que nos cuida e nos protege. Precisamos reconhecer a sua proteção. Em terceiro lugar, reconhecemos a nossa dependência de Deus. Se o Senhor não constrói a casa, diz o Salmo 127, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Conversando com alguns amigos tempo atrás, eles comentaram que eles estavam numa situação financeira complicada. Eles falaram: nós não fomos fiéis com Deus, e parecia que nós trabalhávamos, e tudo esvaía das nossas mãos. Meus irmãos, não há sensação pior que isso. O trabalho inútil, um trabalho vão, um trabalho que de nada adianta. Eu lembro que tempo atrás, eu, professor, estava orientando um trabalho de conclusão de curso. E aí está um trabalho complicado, hein? Orientar TCC não é mole. Fazer TCC não é fácil, orientar também. E orientando o trabalho, eu sempre faço as correções do trabalho, mando de volta para o aluno e digo assim: por favor, use o arquivo que eu lhe mandei. E eu lembro que teve um aluno que demorou para mandar, e aí quando ele me enviou, estava cheio de erros. E eu falei para minha esposa: vou ajudar esse aluno, vou passar o dia arrumando esse trabalho. E passei o dia ali, corrigindo desde o português até erros mais graves, e ajeitando tudo, e mandei para ele e falei: por favor, use este arquivo. O aluno depois, avançando no tempo, me mandou uma versão e falou assim: professor, mudei um monte de coisa, agora sim o trabalho ficou bom. Quando ele me mandou, eu vi que ele não tinha usado aquele arquivo.
todo o meu trabalho de um dia corrigindo para nada. Pensa numa tristeza. Só quem é professor sabe que é isso. Meus irmãos, essa é a sensação de quem não coloca sua vida nas mãos de Deus. É um trabalho vazio. Nós precisamos entender que a nossa vida só vai ter sentido e não vai ser inútil, vazia, quando nós estivermos com Deus e oferecendo a nossa vida a Ele. Como disse o Sérgio, nada importa perante a eternidade. Nosso currículo Lattes não tem valor perante o verdadeiro currículo que importa, que é o nosso currículo celestial. Nós dependemos de Deus, gente, e precisamos admitir essa dependência. Muitas vezes não queremos, mas precisamos. Hoje estava ouvindo essa música linda, Bondade de Deus, e eu já estava fazendo na minha mente aqui, colocando na minha lista de músicas do meu velório. Você sabe que eu tenho minha lista de músicas do velório, não? A Josi fica brava. Amor, não fique chateado. Tem minha lista de música do velório, porque eu tenho plena consciência de que eu dependo de Deus. E que, meus irmãos, a minha vida está sempre por um fio. Quem é médico sabe quão delicado é a vida humana. Voltando para casa, eu posso sofrer um acidente. Todos os dias pode ser meu último dia. E eu tenho consciência disso, e eu penso, como eu posso viver para deixar o maior legado possível? E nisso eu incluo o meu velório. Porque eu penso, talvez o meu velório seja a oportunidade de muitos amigos que não conhecem Jesus terem encontro com Ele. Conheço muitos alunos da FAMAPAR que tiveram encontro com Jesus e se converteram no velório. Alguns tiveram chamado pastoral no velório. A nossa vida depende completamente de Deus. Essa conversa pode parecer mórbida para você, mas para mim não é. Para mim é uma compreensão de que a minha vida depende completamente de Deus. E por isso eu vou sempre oferecer as primícias para o meu Senhor. Em segundo lugar, o princípio do primeiro aparece no descanso do sábado. Para quem não acompanhou a última série de pregações, veja, nós não defendemos o sábado aqui na igreja, mas defendemos que é importante nós termos um dia de descanso. O sábado, o Shabat, o dia de descanso, para nós, em geral, é o domingo. Mas mais importante do que ser o sábado ou ser o domingo, é todos nós dedicarmos um dia por semana de descanso e de conexão com Deus. Porque em Marcos 2, 27 e 28, Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus não aboliu o sábado, mas na sua morte e ressurreição, Ele ressignificou o sábado através do domingo. O sábado, que era o fim de uma criação, foi cumprido através do domingo, o início da nova criação em Cristo Jesus. Aquele que é a primícia de todas as coisas que ainda virão. Ele que mostra que um dia nós seremos parte dessa nova criação. Mas nós precisamos ter esse descanso. E esse descanso nos ajuda a reconhecermos a nossa limitação. Êxodo 20 diz, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Precisamos crer, gente, que o nosso tempo durante a semana será o suficiente para o nosso trabalho. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo suficiente, tenho que trabalhar sábado, domingo, todo dia sem parar. Então tem algo errado. Tem algo errado. Eu sei que muitas vezes nós olhamos e pensamos que não vamos dar conta, mas precisamos parar. Senão nós vamos nos consumir. E muitas vezes nós não paramos para pensar que talvez nos afastando de Deus e trabalhando sem parar, estamos trabalhando daquela forma inútil e vazia. Ao invés de pararmos e pensarmos e descansarmos em Deus, por nosso trabalho ter sentido. Lembro do testemunho do general Girimum. Vocês lembram disso, gente?
Estava falando com o pastor Nildo, não estava lembrando o nome dele. O nome dele é Valdir da Silva Lucena, general e médico do Exército, pregou numa família anos atrás, e ele falou como Deus ajudou ele a passar num concurso. Lembram disso ou não? E eu fico pensando que muitas vezes a gente acha que é nas nossas forças. Eu lembro de uma jovem que, estudando para o vestibular, ela dizia: eu não tenho tempo para ir na igreja, tenho que estudar final de semana também. E estudou e fez cursinho. Chegou no vestibular, fez o vestibular para o curso que ela queria. Gente, sem mentira, foi reprovada por uma questão. Acreditam nisso? Por uma questão. Ah, mas se fosse na igreja, tinha reprovado por mais questões. Não necessariamente. Eu lembro que, quando eu fui fazer o vestibular, eu estava estudando, e eu lembro que eu estudando no meu quarto, e aí eu pensei assim, vou dar uma descansada, vou para a cozinha. Quando eu fui para a cozinha, meu irmão falou assim: Vili, você está por aí? Está vindo um amigo meu, que ele vai me ensinar um pouco sobre física. Se você quiser, você pode estar junto aí. Estou pagando ele para me ensinar sobre física para o vestibular. Nós dois íamos prestar vestibular. Falei, então, vou estar com vocês. Sentei ali e falei assim: Deus, me ajude a aprender, né? Não sei nada de física, não tinha estudado física ainda, eu estava tentando estudar as matérias, não tinha estudado. Falei, Deus, me ajuda aí. Aquele rapaz sentou, começou a ensinar coisas de física, e eu lembro que me vinha a coisa na cabeça e falava assim: e tal coisa? Tal coisa é assim, assim, assim que faz. E tal outra coisa? Ele foi me explicando, e eu perguntando. Só sei que ali, 2 dias depois, quando teve vestibular, fui fazer a prova. Gente, a melhor matéria que eu fui, física. Eu fui melhor que ele, que foi meu professor. Faz sentido isso? Eu lembro que eu fiz a prova e eu fui melhor que ele. Ele falou, mas como é que você foi melhor que eu? Eu falei, qual questão que tu errou? Fomos vendo, eu acertei essa que tu errou. Mas você mesmo me explicou isso, cara. Ele que me explicou não acertou e eu acertei. E ali eu vi o cuidado de Deus. Ali eu entendi que eu entrando na faculdade, eu estava entrando pela vontade de Deus. E os irmãos que me acompanham sabem que eu fiz curso de História e vi a presença de Deus naquele lugar, mesmo em meio ao curso de História. Nós precisamos crer que Deus está conosco. Precisamos oferecer a Ele o nosso tempo também. Isso não é perda de tempo. Oferecer a Deus tempo é investir tempo na nossa vida. Não é perder tempo. Além de reconhecermos a nossa limitação, meus irmãos, também reconhecemos as necessidades alheias. O texto de Êxodo sobre o sábado diz assim: nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Muita gente, além de não ter um tempo de descanso, não permite que os outros tenham também. Tem muito chefe que não tem tempo nenhum de descanso e que não respeita o descanso dos funcionários. Final de semana, feriado, está sempre mandando mensagem, porque não tem essa compreensão. Mas olha que maravilha esse texto. Além da pessoa ser obrigada a descansar, ela era obrigada a permitir que os outros descansassem também. E Deus trabalhou no meu coração através disso. Porque eu, no domingo, eu trabalho, gente. Estou trabalhando agora, pregando para vocês. Mas tem alguém lá na minha casa que também precisa de descanso. E eu, trabalhando, não consigo fazer algumas coisas. E tempo atrás eu lembro que eu falei para Ju, amor, vamos se organizar, de repente você faz um almoço no dia anterior, no sábado, já deixa tudo pronto. E ela assim, puxa amor, mas no sábado é o meu dia mais de descanso, né? O dia que a gente passa em família. Não, mas para o domingo é correria, a gente vai na igreja, aí depois tem que sair correndo. E eu comecei a pensar, por que não comprar o almoço no domingo? Sai caro? Sai caro,
mas a gente tem se organizado para todo final de semana, no domingo, a gente comprar o almoço. Às vezes a gente deixa o arroz pronto, às vezes a gente deixa algumas coisas prontas, sim, mas eu tenho entendido que isso é uma forma de oferecer o descanso a ela também. Nós precisamos olhar para os outros, a esposa, os filhos, nossos funcionários. Gente, esse texto é incrível, até os animais tinham descanso. Até os animais merecem descanso. E às vezes nós não temos a capacidade de oferecer descanso às pessoas ao nosso redor. Terceiro lugar, reconhecemos também o que temos feito. Parar um tempo é fundamental para isso. O texto diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Santificou, gente, não quer dizer que é um dia sagrado, no sentido que ele tem valor em si mesmo. Santificou no sentido de separado. Isso é o santo, biblicamente falando. É um dia separado, é um dia diferente dos outros. E nós precisamos de dias diferentes, dias de descanso, precisamos de dias diferentes, dias de festa, precisamos disso. E eu acho muito interessante o dia do aniversário. É um dia também para pararmos e pensarmos. É um dia para reconhecermos o que temos feito, avaliarmos a nossa vida. A Ju agora, essa semana, fez 30 aninhos de vida. Está linda ali. 30 anos, dia 15 de junho. E como foi gostoso conversar com ela e falar: e aí, amor, como você está se sentindo nesse dia? E ela: amor, fiquei pensando, lembrando do meu aniversário do ano passado, pensando na minha vida, pensando no que nós temos feito. E eu só agradeço a Deus pela nossa família, pelo nosso momento, por tudo que nós temos. Dou graças a Deus. É um momento de parar e pensar. Porque às vezes a gente está ali na correria do dia a dia, vê a infiltração do banheiro e a gente reclama. A gente está ali no dia a dia e a máquina de lavar começa a vazar e a gente reclama. É um momento para a gente parar e pensar: puxa, 3 anos atrás nós não estávamos nesse lugar. Estávamos sonhando com esse apartamento. É tempo de parar, olhar e agradecer. Em terceiro lugar, o princípio do primeiro aparece no sacrifício do primogênito. Algo que biblicamente aparece e que nos causa estranhamento. É algo estranho, mas tem um significado. O sacrifício do primogênito tem um significado teológico, porque ele aponta para o Filho primogênito e unigênito de Deus, Jesus Cristo. Mas há os textos que nos levam a pensar. Gênesis 22, no qual Deus pede o filho a Abraão e diz: tome seu filho, seu único filho Isaque, quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, e lá, em um dos montes que eu lhes mostrarei, ofereça-o como holocausto. Mas a questão é que o sacrifício do primogênito, ele é um símbolo de que nós precisamos sempre oferecer a Deus o que nós mais amamos, porque nada pode estar no lugar de Deus no nosso coração. Precisamos ver isso, porque Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. Não que ele fosse permitir que Isaque morresse. E como o texto bíblico diz, mesmo que Isaque morresse, Deus o traria de volta. Mas também vemos Jesus pedindo ao jovem rico as suas riquezas. Deus pede a cada um de nós aquilo que mais amamos, como um teste de fé, para ver se o nosso coração está verdadeiramente nele. E a minha pergunta é: onde está o seu coração? Ah, pastor, meu coração está no lugar certo, com a minha família. Mas será que isso não está acima de Deus? Nada deve estar acima de Deus, gente. Seja minha família, minha esposa, meus filhos, até o meu ministério. Eu fico pensando: onde será que está o meu coração? O que poderia ser o meu Isaque que Deus poderia me pedir? Eu fico pensando, tem coisas que alegram muito meu coração. Hoje eu tenho gasto muito tempo no meu trabalho, mas é um trabalho que me alegra. E alguns dias atrás eu falei para minha esposa, né, amor? Nossa, Juzinha,
Que alegria poder trabalhar na FAPAR, num lugar que eu creio que é um ministério, um lugar que me alegra o coração. Dedico muitas horas lá, mas é um lugar que enche o meu coração. E eu fiquei pensando depois, e se Deus me pedisse isso? E se Deus falasse, Vili, chegou o fim do teu tempo na FAPAR? Hoje, vendo a igreja aqui com os bonecos, Rogério com seu jeitão, fiquei pensando, cara, como eu gosto, como eu amo essa igreja. Como eu tenho alegria nessa igreja. O meu amigo Lucas veio hoje de manhã, fiquei orgulhoso dele ver nosso jeito de ser. Mas e se Deus pedisse para eu sair daqui? Eu não quero, não é o meu desejo. Mas será que eu tenho a disposição de, não importa o que Deus peça, Ele sabe que é o primeiro lugar na minha vida? Eu não creio que Deus vai pedir o sacrifício de uma criança, tá, gente? Fiquem em paz quanto a isso. Não é a questão. Mas a questão é, será que meu coração está em Deus? Porque se estiver em Deus, eu vou amar meus filhos da forma correta. Eu não vou ter um amor que vai mimá-los, eu vou ter um amor que vai levá-los ao que realmente importa, que é Deus. Se eu amar a minha esposa mais do que a Deus, eu vou me perder. Mas se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar a minha esposa como Cristo ama a sua igreja. Amando a Deus sobre tudo, eu amo as coisas da forma correta. Mas é interessante esse princípio do primogênito, que aparece, que nos mostra que devemos reconhecer que os nossos filhos são de Deus. Pode passar mais um. É interessante que, biblicamente, Deus ensina isso através da tribo dos levitas. Nem todo mundo sabe isso, mas os levitas, por que eles eram sacerdotes? Porque Deus disse que uma das tribos seria dele, no lugar do quê? Dos primogênitos de Israel. Como de Deus são os primogênitos, Deus disse, eu vou escolher uma tribo, que é como a tribo primogênita, e esses serão meus. Isso está lá em Números 3, Oeja, escolhi os levitas dentre os israelitas, como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Mas é interessante nós vermos, como em todos os casos, não é só o primogênito não, todos os nossos filhos são do nosso Deus. E às vezes a gente não tem consciência disso. Às vezes a gente não tem a consciência que outros tiveram. Como Manoá e sua esposa, quando tiveram Sansão, que sabiam que Sansão foi um presente de Deus, escolhido por Deus para um propósito. Como Ana e Eucana, que tiveram Samuel e dedicaram ele desde pequeno ao Senhor. Como Zacarias e Isabel, que nós vimos hoje pela manhã com o professor Lucas, que tiveram João Batista profetizado para abrir os caminhos ao Senhor Jesus. Hoje, muitas vezes, nós achamos que os nossos filhos são nossos. Criamos planos para eles. Queremos que eles venham a dar continuidade à nossa vida, ao invés de entendermos que os nossos filhos são presentes de Deus, que são emprestados a nós, confiados para que venhamos a cuidar e direcionar para que eles façam os planos de Deus na vida deles. Nisso, nós reconhecemos o que realmente são os nossos filhos. São bênçãos de Deus na nossa vida. Texto de Êxodo diz, quanto aos primeiros filhos homens, é obrigatório resgatá-los. Interessante, olha só. Entre os animais, o primogênito era de Deus. Havia duas escolhas. Ou você resgatava, por exemplo, primogênito de uma jumenta, você poderia resgatar com uma ovelha. Ou você matava sacrificando a Deus. Quanto aos filhos humanos, Deus diz, vocês são obrigados a resgatá-los. Vocês são obrigados a verem eles e entenderem que são meus, e por isso oferecerem um sacrifício resgatando eles.
como que comprando eles de Deus. Olha que interessante isso. Quando o filho nascia, um sacrifício era feito a Deus, como dizendo: Senhor, aqui está um presente por esse presente que eu estou ganhando. Talvez esse texto também para impedir que alguém oferecesse o seu filho, entendendo que aqui o propósito é o ensino do que os filhos são. Como diz em Salmo 127, os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Então, eu botei a imagem do Benjamin ali, que eu vi hoje. Hoje eu estava assistindo um vídeo da nossa igreja, no YouTube da igreja, vídeo do retiro O Que Te Move. Até falei para o Juan, né, Juan? Estava lembrando desse retiro. Vendo ali o Benjamin, pensando quem será que era mais gordinho, Benjamin ou Israel, né? Tentando comparar ali. E pensando na bênção que essas crianças são na minha vida. E eu, como cristão, gente, eu fico preocupado um pouco com o que algumas pessoas dizem em relação aos seus filhos. Eu, tempo atrás, estava ali sentado e o pastor Ilquias aqui pregando, e falou assim: Viribaldo, você já tem um Isaac? Um dos seus filhos é Isaac? Eu brinquei, né? Ainda não, pastor. E o pessoal ficou: ué, como assim ainda não? A Ju está grávida? Eu falei: olha, que a gente saiba, não. Mas é algo que a gente estaria tranquilo. Nossa, como? Mas imagina 4 filhos. E eu fico pensando como muitos acabam lidando com o fato de filhos, e vendo os filhos como um peso. Ontem, como me doeu quando conversei com um amigo, e ele falando que tem 2 filhos, e aí a gente perguntou, né? Pretende ter mais? Ele falou: não, Deus me livre. E eu fiquei pensando: puxa, por que Deus te livrar? Deus te deu os seus filhos. E ele falou: não, eu não quero mais, não. E a Ju falou: puxa, e o que Deus quer? Você já parou para pensar? Ele falou: não quero nem pensar. E eu fico pensando, é um homem de Deus esse meu amigo, um homem de Deus, alguém que prega a palavra, alguém que eu amo muito. Mas talvez ele não esteja vendo tão claramente o presente que os filhos são na nossa vida. E eu fico pensando que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de vivermos isso, tomando essa consciência de que os filhos precisam ser apresentados a Deus. Quantos de nós, gente, oraram para ter filhos? Lembram? Quantos oraram e pediram: Deus, eu quero ter essa experiência de ser pai, de ser mãe. Mas chegam os filhos e às vezes a gente esquece de fazer como Ana, e oferecer a Deus e dizer: Deus, meu filho é teu. E como é importante palavras como do Rogério hoje, com as crianças, nos lembrando de como precisamos cuidar do coração dessas crianças. Eu não sei o que mais tocou o coração de cada um de vocês nessa palavra, mas preparando a palavra hoje, isso me marcou. E hoje, com meu filho Benjamin doente, só o que eu posso fazer é clamar a Deus por misericórdia e agradecer pelos meus filhos, presente de Deus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, gostaria de dar um desafio a você. Desafio de você colocar a sua vida perante Deus e pensar o que na sua vida você não está oferecendo a primícia ao Senhor. O que na sua vida ainda é algo que você deixa Deus de fora? Porque muitas vezes a gente fala de primícia, fala do princípio do primeiro, pensando em dinheiro, e pode ser que seja isso que você deixa Deus de fora. Mas às vezes há outras coisas que nós afastamos Deus. Às vezes nós afastamos Deus do nosso trabalho.
não entendendo que o nosso trabalho precisa ser para a honra e glória de Deus. Às vezes nós afastamos Deus da nossa família, não buscando a direção dEle, de como ser um bom pai, de como ser um bom marido, à luz da palavra. Desafio é nós vivermos esse princípio do primeiro, entendendo que o primeiro é o reino de Deus, e todas as coisas com as quais a gente se preocupa tanto, com as quais a gente perde cabelo, com as quais a gente se desespera, serão sim supridas pelo nosso Deus. O nosso Senhor cuida de nós, o nosso Senhor é escudo, o nosso Senhor é fortaleza, o nosso Senhor tem planos de bem e não de mal, planos bons e maravilhosos para as nossas vidas, que nós vamos desfrutar se confiarmos nele e se entregarmos a ele, o primeiro de tudo. Feche seus olhos, converse com Deus. Sou grato, Senhor, por essa igreja que tem buscado, Senhor, a Tua vontade, tem estudado a Tua palavra e tem buscado, Senhor, a presença com Teu Santo Espírito. E eu tenho visto, Senhor, tanto crescimento em tantos irmãos e me alegrado porque eu vejo o Teu agir, me alegrado porque eu vejo o Teu cuidado. E eu te peço, Pai, que agora nós venhamos a ter essa consciência, Senhor, que podemos confiar a Ti todas as coisas, que podemos entregar a Ti todas as áreas da nossa vida, dedicando as primícias a Ti, Senhor, primícias não só do nosso dinheiro, mas, Senhor, do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa disposição. Eu te peço, Senhor, que sejamos homens e mulheres dispostos, Pai, a Te buscar dia a dia, a buscar a Tua vontade, tira, Senhor, toda a preguiça, que nos conduz a fazer coisas que são perda de tempo, Senhor, e nos conduz a Ti, vestindo o tempo na Tua presença, entendendo, Senhor, que melhor é um dia no Teu altar, do que uma vida vazia, distante da Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, trabalha os nossos corações, nos faz gratos, Pai, pelo que temos, gratos, Senhor, pelos nossos lares, gratos, Senhor, pelas nossas famílias, gratos, Pai, pelos nossos filhos, entendendo que são presentes Teus, Senhor. E eu te peço, nos mostra, Pai, a Tua vontade para cada um de nós, para que venhamos vivê-la, entendendo que ela é boa, perfeita e agradável. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus, amém.